Eu saúdo aos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Eu creio que vai ser muitas novidades virão, porque quando a gente começa a falar sobre a palavra de Deus, Deus vai mostrando mais e mais coisas para nós. Então, uma palavra como eu já tenho trazido há 2 dias sobre Sodoma e Gomorra, são palavras muito fortes, situações que ocorreram no passado e que ficam para nós como exemplo para nós termos cuidado com a nossa vida e nós também andarmos direito, andarmos honestamente, procurarmos agradar a Deus, andar segundo a sua vontade e o seu querer. E nessa noite eu quero meditar, continuar a meditar mais um pouquinho sobre a palavra de ontem ainda, porque ela vai se estendendo. Eu creio que isso é uma novidade que Deus vai trazendo para nosso coração devido à gravidade do problema, à gravidade da situação. Deus traz outras coisas aos nossos corações. E meditando ainda na palavra de Deus, eu observei que até chegar Ló em Sodoma e Gomorra, houve uma certa discussão dos pastores de Abraão e Ló, porque Abraão era tio de Ló. Então eles tinham muito rebanho e tinham os pastores de cada um e eles foram crescendo muito. E em certo momento houve uma pequena desavença entre os pastores. Mas Abraão, como o homem aqui central e temente a Deus, a Bíblia diz que ele era o amigo de Deus. Então Abraão sabiamente disse para Ló: olha, Ló, nós somos parentes, nós somos pessoas chegadas, e não é certo que a gente fique discutindo ou brigando entre nós. Vamos fazer assim, tu escolhe o caminho que tu quiser, vou te dar essa preferência, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, enfim, fica a tua escolha. E aí que eu quero chegar nesse ponto de trazer depois para a palavra de Deus e para nosso ensinamento. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Deus eterno ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Eterno haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Lá foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Deus eterno. É aí que eu quero chegar nesse ponto. Quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para esse sistema mundial, para a moda e esses prazeres do mundo, é como aqui, nós estamos com um olhar semelhante ao de Ló. Olhando aquela campina verdejante, parecia o jardim do Éden, parecia algumas terras do Egito, férteis naquele lugar, aquelas campinas verdejantes. Ele, no seu olhar material e carnal, ele diz que é aqui que eu vou ficar. Não sabia ele que ali naqueles lugares habitavam as pessoas mais terríveis
com maior maldade. E aí trazendo para nós, quando as pessoas olham com seu olhar humano, as pessoas olham para as coisas do mundo, pode ver que as propagandas, hoje em dia até que não tem muito, eu creio, mas no passado era assim, antes não havia muita censura. As melhores propagandas que tinham, as mais bonitas, eram as propagandas de cigarro. As propagandas mais lindas que tinham era de bebida, as pessoas bebendo as bebidas destiladas e com aqueles carrões, enfim, mostrava só prazer e só aquela alegria, como se fosse o vale ali que Ló escolheu. Para poder, Satanás tem essa estratégia de mostrar sempre aquele sorriso nas pessoas. Um sorriso falso. Se a gente passar nas ruas da cidade, a gente vai ver os bares, tá todo mundo rindo, bebendo, contando piada. Parece que estão se alegrando. Parece que há uma felicidade naquele lugar. Se for lá numa boate, vão ver todo mundo dançando, bebendo, e hoje em dia se drogando também naquele lugar. Vão ver uma aparente alegria e vão achar esse vale aí é aquele vale fértil. Parece o paraíso aqui nesse lugar de tão maravilhoso, todo mundo rindo, feliz nesse lugar, não sabendo que naquele vale fértil ali habitavam as piores pessoas da terra naquela época. Era Sodoma e Gomorra naquele lugar. Não sabiam que ali tinha as pessoas mais maldosas, com o coração mais impuro, sujo, imundo que pudesse ter. Era o perigo daquelas terras ali. É a mesma coisa que hoje em dia o diabo mostra sempre um vale fértil para as pessoas. As propagandas mais bonitas mostra os bares cheios de gente rindo e parece que estão naquela felicidade e aquela alegria momentânea, porque no outro dia ninguém diz, e o diabo não fala a verdade para dizer que no outro dia, naquele lugar e nas casas das pessoas, haverá uma ressaca, haverá traição, haverá morte, haverá destruição de vidas. Gente que nem tem dinheiro está ali gastando todo um pagamento, às vezes, que levou um mês inteiro para trabalhar. Ele gasta numa noite ali, daquele prazer momentâneo ali, usando o seu dinheiro, o dinheiro da família ali, o dinheiro do seu futuro, da sua vida, para amanhã ele ficar numa grande ressaca ali, tem que estar tomando remédio e está se destruindo. E o que ele não causou também de destruição para alguma família, para algum lar? Ali houve traição, ali houve adultério, todo tipo de pecado no vale fértil do Jordão acontecia, de Sodoma e de Gomorra. Mas olha a visão agora de Abraão. Tu escolhe. É como nós agora, pregadores dessa última hora, que a gente lança a palavra e lança a semente. Você escolhe para onde você quer ir. Escolhe, se você achar tão lindo ali aquele vale fértil do Rio Jordão, vai lá então, para ver o que vai acontecer com a tua vida. Porque nós temos que saber o quê? Qual é a vontade de Deus? Porque Deus já tinha falado com Abraão que o levaria para uma terra que manava
leite e mel. Uma terra de bênção. Então, Abraão nada mais fez do que obedecer à voz de Deus. Ló se foi para o Vale do Jordão. Mas aqui a palavra do Senhor diz que Abraão continuou, ficou ali em Canaã. Você quer salvação para a tua alma? E você quer salvação para a tua vida? Fica em Canaã. Fica junto com o povo de Deus. Talvez não seja tão aprazível aos olhos como é lá, naquele vale do Rio Jordão lá. Mas lá é os piores pessoas, os piores demônios, a pior situação ocorre naquele lugar ali. Então, a semente é lançada. Tem uma semente que cai em boa terra. E tem uma outra semente que nós podemos ler lá em Lucas capítulo 8 e o versículo 14, que diz assim, que teve uma semente que caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E depois, junto com os seus discípulos, Jesus explicou essa parábola da semente, ou a parábola do semeador. E ele disse, aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram a palavra. São os que receberam a palavra. Mas com o passar dos dias, são sufocados com os cuidados. Aquela preocupação que a pessoa tem com a sua vida e esquece da palavra que recebeu. São sufocados com as riquezas e deleites da vida. Não podem receber um dinheiro, não podem receber um salário, que já vão para a festa, vão para encher a cara. Aquela propaganda que foi feita, que tudo é um sistema diabólico, que faz com que a pessoa deseje e queira estar naquela mesma euforia e aquela aparente alegria daquela gente. A pessoa, não, eu quero sentir também isso também. Eu vou fazer as mesmas coisas. Então eles são sufocados com as riquezas e os deleites da vida. E seus frutos não chegam a amadurecer. Não dão fruto nenhum. Não mostra nada que mudou. Não houve mudança nenhuma. Embora receberam a palavra, não houve mudança nas suas vidas. Mas a intenção nossa é trazer a semente da palavra de Deus para que caia em boa terra. Porque quando aquela semente que cai em boa terra, Jesus disse, aqui caiu em boa terra, são os que ouvindo a palavra, a retém num coração honesto. E o coração honesto significa também um coração sincero, sem cinzas, sem sujeira nenhuma, aberto, que vem para a luz e mostra a sua mudança, mostra a sua vida, que mudou. E dão fruto com perseverança, quer dizer, mostram que mudaram, que tem um pensamento bom com Deus agora. Querem fazer as coisas direitas com Deus. Querem servir a Deus. Querem estar na sua presença. Mas não somente um dia, com perseverança. Todo o tempo servindo a Deus e procurando agradar a Deus. E como é que nós agradamos a Deus para terminar a nossa meditação de hoje? Nós temos que aceitar a Jesus Cristo
como o nosso único e suficiente Salvador da nossa alma e da nossa vida. Colocar tudo nas suas mãos e seguir Ele. E já tenho dito aqui, o caminho para o céu é um caminho estreito. Não olhe lá para aqueles bares. Não olhe lá para aquela propaganda. Não te importe com aquele vale fértil do Rio Jordão. Porque lá é só tristeza e aborrecimento depois. Que a consequência do pecado virá depois. No outro dia. No próximo mês. Nos próximos anos. Virão as consequências. Que Deus te abençoe a olhar para Jesus e ficar com Jesus. Ficar na promessa do Pai, que é ficar com Jesus em Canaã, junto com aquele povo que vai morar no céu. Eu quero orar agora pelas pessoas em nome de Jesus. Deus eterno, Deus santo, a tua palavra, Senhor Santo, que fala profundamente a nossa alma e o nosso coração, meu Deus. E que ela possa, meu Deus, cair em boa terra, Deus Santo. E que possa dar frutos. E frutos com perseverança, como diz a tua palavra, meu Deus bendito. Que encontre, Senhor Santo, guarida nos corações. Que possam abrir os seus corações, meu Deus, para receber a tua palavra, Senhor, que é viva, que transforma, Deus bendito, que dá paz e que dá segurança, meu Deus, e que dá alegria permanente, não essa alegria temporária e que depois causa tristeza, mas uma alegria permanente na nossa alma, no nosso coração, que, como o salmista falou, em paz eu me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Nós habitamos na segurança do Altíssimo. Nós temos paz porque estamos com o Altíssimo. Nós temos alegria, nós temos vitória em nossas vidas. Não vitórias aí como o mundo pensa, de riquezas e de progressos e de conquistas, não. A nossa conquista é a nossa salvação. A alegria da salvação que vem na nossa alma e no nosso coração. Que embora possamos, Senhor, passar alguma dificuldade, alguma luta, mas sabemos que o Senhor está ao nosso lado para nos sustentar e para nos fortalecer, meu Deus. O Senhor abençoe, Senhor, nesta noite, todos os nossos vizinhos, meu Deus, nossos amigos de infância, a nossa nação, meu Deus santo. Tem misericórdia, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, todos aqueles necessitados, ó Pai, nós colocamos nas tuas mãos. Livra e guarda de todo mal, Senhor Santo. Livra-nos, Senhor, dos crimes de sangue, Senhor. Nos dá, Senhor, a tua paz, Senhor, aquela paz permanente na nossa vida e no nosso coração. E agora, Deus Santo, eu coloco também a minha vida nas tuas mãos, da minha família, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, nossas faltas, nossos pecados, Senhor, nossas falhas. Lava-nos, Senhor, nos purifica no teu sangue precioso, Senhor. Nos dá uma noite de paz, de alegria, de segurança, Senhor. Coloca o teu anjo para aguardar, Senhor, o nosso sono. E que possamos ter um sono reparador na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.